Minha ex-mulher me arrastou ao tribunal para pedir pensão alimentícia. Ela achou que ganharia dinheiro fácil, até que o teste de DNA virou tudo de cabeça para baixo. Sou um homem de 34 anos e conheci Camila, uma mulher de 31, no casamento do meu melhor amigo Bruno, em 2016. Eu era o padrinho, ela era madrinha de casamento. E sim, eu sei que isso parece clichê, mas tenham paciência, eu estava indo muito bem na época. Tinha um emprego estável como consultor de TI para uma empresa de saúde. Aqueles sistemas hospitalares não se atualizam sozinhos. Eu tinha acabado de comprar minha primeira casa e finalmente estava progredindo com meu carro de projeto. Um Mustang 67 surrado que meu pai, Antônio, e eu vínhamos restaurando desde que me formei na faculdade. A vida era boa, sabe? O casamento foi em uma vinícola chique chamada Vinícola Santa Isabel, em São Roque. A esposa do Bruno vem de família rica. A Camila chamou minha atenção durante o jantar de ensaio. Ela era linda, engraçada e parecia muito interessada no meu trabalho. Olhando para trás, eu deveria ter percebido que ela estava mais interessada no meu salário do que no meu emprego. Mas enfim, estamos em 2020, certo? Nos encontramos depois da recepção. História clássica de casamento, eu sei, mas aí continuamos conversando. Ela morava a 1 hora de mim e trabalhava como gerente de mídias sociais para a startup de tecnologia que supostamente seria o próximo Facebook para donos de animais de estimação, ou algo assim. Lembro-me de ter ficado impressionado com o fato de ela ter um emprego que parecia legal na área de tecnologia. Alerta de spoiler. A startup era basicamente composta por 3 caras em um espaço de trabalho virtual, torrando o dinheiro dos pais. Quando a empresa inevitavelmente faliu, 6 meses depois, Camila ficou arrasada. Ela me ligou chorando, dizendo que havia se dedicado de corpo e alma à empresa. A verdade é que ela postava fotos de cachorros no Instagram. Àquela altura, já estávamos oficialmente namorando, e eu sugeri que ela se mudasse para minha casa enquanto pensava no próximo passo. Eu já tinha espaço, e o contrato de aluguel dela havia terminado. Erro clássico número 1, pessoal. É aqui que preciso contar um pouco sobre a Camila. Algo que eu gostaria de ter descoberto antes. Ela vinha de uma família de classe média, alta, onde o pai, Roberto, pagava por tudo. Escola particular, faculdade, carro de luxo, faturas de cartão de crédito, tudo o que você imaginar. Até que ele finalmente cortou tudo aos 25 anos. Porque até ele tinha um limite. Ela oscilava entre startups e trabalhos como influenciadora, sem nunca ficar tempo suficiente em nenhum lugar para construir uma carreira de verdade. Mas olha, ela sabia se vender. Quando se mudou, tinha planos grandiosos de abrir seu próprio negócio de consultoria em mídias sociais. Passava horas fazendo apresentações em PowerPoint sobre sua estratégia de marca e falando sobre todos os clientes em potencial com quem estava fazendo networking. Eu realmente acreditava que ela estava construindo algo. Enquanto isso, minhas faturas de cartão de crédito só aumentavam. O primeiro sinal de alerta que ignorei, e houve muitos, foi quando ela pediu meu cartão emprestado para algumas despesas essenciais da empresa. Acontece que esses itens essenciais eram um MacBook Pro de cerca de R$ 12.000, porque, segundo ela, não dava para administrar um negócio com um laptop comum. Um conjunto de ring light de cerca de R$ 2.500 e aproximadamente R$ 5.000 em roupas para reuniões de negócios que nunca aconteceram. Quando toquei no assunto, ela virou a cara para mim, dizendo que eu não estava apoiando o sonho dela e que investir em si mesma era o melhor investimento. Sabe o que é triste? Eu caí nessa. Eu ganhava um bom dinheiro, cerca de R$ 120.000 por ano na época. Tinha algumas economias e achava que estava ajudando alguém que eu amava a construir o próprio futuro. Além disso, era divertido estar com ela quando não estava gastando meu dinheiro.
Fazíamos viagens aleatórias de carro. Ela deixava bilhetes fofos pela casa e parecia genuinamente interessada em aprender sobre carros. Outro sinal de alerta que não percebi. Ela estava só fingindo. Nos casamos em 2018, cerca de 2 anos depois de nos conhecermos. Não foi um casamento grande, mas também não foi barato. Camila insistiu em celebrar o casamento na mesma vinícola onde nos conhecemos, porque, segundo ela, essa é a nossa história. Os pais dela não contribuíram com nada, apesar de toda a conversa sobre querer ajudar. Minhas economias sofreram um baque, mas achei que valia a pena. O casamento foi lindo, todos se divertiram muito e Camila parecia genuinamente feliz. Meu pai, Antônio, me chamou de lado durante a recepção. Ele é um cara da velha guarda, que trabalhou no mesmo emprego na Ford por 30 anos e restaurava carros nas horas vagas. Me olhou diretamente nos olhos e disse: "Filho, você fez um acordo pré-nupcial?" Quando assenti, graças a Deus pelo... Meu amigo advogado Leandro, que insistiu, ele relaxou um pouco, mas ainda parecia preocupado. Lembre-se, ele disse que alguém que te ama pelo que você é não precisará do seu cartão de crédito para provar isso. Eu deveria ter prestado mais atenção a essas palavras, mas você sabe como é quando se está apaixonado. Acha que é a exceção à regra. Acha que sua história é diferente. Acha que os sinais de alerta são apenas parte da personalidade peculiar da sua parceira. Nossa, como eu estava enganado. Depois que nos casamos, ela parou até de fingir que se importava com o nosso orçamento. É como se a aliança fosse uma espécie de código de ativação para um cartão de crédito ilimitado na mente dela. Mas deixe-me voltar e descrever o quadro geral de como as coisas pioraram. Cerca de 3 meses depois do casamento, recebi uma promoção no trabalho. Agora eu ganhava cerca de R$150 mil como consultor sênior, o que deveria ter facilitado a vida. Em vez disso, Camila interpretou isso como um sinal de que finalmente poderia se concentrar em sua marca pessoal em tempo integral. Ela largou o emprego de meio período em uma agência de marketing local. O único emprego de verdade que teve em anos, sem nem me avisar antes. Simplesmente chegou em casa um dia e anunciou: "Amor, finalmente estou livre para perseguir meus sonhos." Esses sonhos aparentemente envolviam transformar nosso escritório em casa no estúdio de criação de conteúdo dela. Ela gastou cerca de R$25 mil das nossas economias em equipamentos de câmera, iluminação e nesse sofá ridículo de veludo rosa que, segundo ela, seria perfeito para sua estética do Instagram. Quando mencionei que havíamos combinado de usar o dinheiro para reformar o telhado, ela respondeu: "Mas, amor, isso é um investimento no nosso futuro. Você quer que eu trabalhe em um espaço que não me inspira? É aqui que a coisa fica realmente divertida." Ela criou um canal no YouTube sobre estilo de vida luxuoso com orçamento limitado. Irônico, né? A parte maluca. Ela usava meu cartão de crédito para comprar peças de grife para os vídeos e devolvia a maioria depois das filmagens. Mas, misteriosamente, algumas coisas nunca voltavam para a loja. Quando encontrei uma caixa de sapatos com um par de tênis da Louis Vuitton de quase R$5 mil no armário dela, ela alegou que eram acessórios essenciais para sua marca. Enquanto isso, com meu projeto Mustang, que mencionei antes, Camila começou a reclamar que ele ocupava muito espaço na garagem. Veja bem, esse carro era meu projeto de fim de semana com meu pai nos últimos 5 anos. Já havíamos restaurado cerca de 70% dele, e eu estava quase conseguindo fazê-lo funcionar. Mas Camila precisava da garagem para seu espaço de yoga e bem-estar, porque aparentemente nosso quarto de hóspedes não era bom o suficiente para suas sessões de yoga no YouTube. Cheguei em casa um dia e descobri que ela havia anunciado meu
carro no Facebook Marketplace. Ela ainda não tinha vendido, mas já tinha gente vindo ver. A desculpa dela: amor, precisamos do espaço e sinceramente você gasta tempo demais com esse carro velho. Não quer apoiar minha jornada de bem-estar? Essa foi nossa primeira grande briga. Eu nunca tinha gritado com ela antes, mas descobrir que ela tentou vender meu carro pelas minhas costas me fez perder a cabeça. Ela chorou, disse que eu estava sendo controlador em relação ao dinheiro e, em seguida, me atacou com a clássica manipulação. Se você realmente me amasse, desejaria que eu tivesse sucesso. No dia seguinte, ela se desculpou e prometeu nunca mais fazer algo assim. Como um idiota, eu acreditei. Mas ela começou uma campanha passivo-agressiva contra o carro. Deixava a porta da garagem aberta em dias de chuva ou guardava seus equipamentos de produção bem ao lado, onde poderia facilmente esbarrar com suas caixas. Finalmente, depois que ela conseguiu arranhar a pintura nova com seu equipamento de yoga, eu cedi e vendi o carro. Meu pai ficou muito decepcionado. Ele não disse nada diretamente, mas pude ver nos olhos dele quando contei. Aquele carro representava anos de fins de semana que passamos juntos. E eu deixei Camila tirar isso de mim. O dinheiro do carro, ela gastou tudo em um retiro de negócios, na Chapada dos Veadeiros, que na verdade eram apenas férias de luxo, onde tirou fotos para o Instagram com outros aspirantes a influenciadores. Voltou com grandes planos de abrir um negócio de coaching de bem-estar, comprou todos aqueles óleos essenciais e almofadas de meditação, criou um site que eu paguei e até encomendou cartões de visita com o nome Camila Campelo, especialista em bem-estar holístico e curadora de estilo de vida, impressos neles. Quer saber quantos clientes ela conseguiu? Nenhum. Mas conseguiu acumular R$15 mil em dívidas no cartão de crédito, comprando estoque para uma linha de cuidados com a pele que queria lançar. Os produtos ficaram na nossa garagem, onde meu carro costumava ficar, até a data de validade expirar. Quando encontrei as caixas de cremes faciais vencidos e perguntei sobre elas, ela me culpou por não divulgar o negócio para as esposas dos meus colegas de trabalho. A essa altura, eu já trabalhava 60 horas por semana tentando acompanhar os gastos dela. Eu chegava em casa tarde, exausto, e descobria que ela tinha pedido R$200 em comida por aplicativo porque estava estressada demais para cozinhar. A casa estava sempre uma bagunça, porque ela estava ocupada demais criando conteúdo para limpar. Mas o canal dela no YouTube tinha impressionantes 342 inscritos depois de um ano de dedicação em tempo integral. Olhando para trás, percebi que ela provavelmente estava postando sobre a nossa vida perfeita no Instagram, enquanto estourava o limite do meu cartão de crédito. Mas eu não tinha permissão para seguir as redes sociais dela, porque ela dizia que isso atrapalharia suas estatísticas. Eu era, naquele momento, a cidade com a população mais vulnerável. O ponto de ruptura. Descobri que ela havia pegado um empréstimo com o meu fundo de aposentadoria, equivalente ao 40k americano, sem me avisar. Ela descobriu minha senha. Era o ano e o nome do meu carro. Eu sei, que idiotice. E investiu R$30 mil no que chamou de uma oportunidade de negócio. Acontece que ela gastou tudo em um programa de mentoria administrado por um guru do Instagram que prometia ajudá-la a alcançar 100 mil seguidores. Depois de descobrir o empréstimo, passei uma semana dormindo no meu escritório, enquanto tentava descobrir o que fazer. Eu encaminhava minhas ligações para o celular e dizia às pessoas que estava testando uma nova configuração de trabalho. Remoto. Na verdade, eu tinha vergonha de contar a alguém o que estava acontecendo. As palavras do meu pai, Antônio, sobre cartões de crédito não paravam de ecoar na minha cabeça. Lembra do meu amigo advogado, Leandro? Bem, ele vinha tentando me alertar sobre a Camila há anos. Quando finalmente liguei para ele, às 2 da manhã, do sofá do meu escritório, ele nem pareceu surpreso. Apenas disse: "Me manda o link da sua agenda, vamos conversar amanhã."
Oh, Leandro é o tipo de amigo que todo mundo precisa. Ele prefere te ajudar a consertar a bagunça do que dizer "eu avisei". Na manhã seguinte, descobri que Camila tinha ido às compras de um jeito que faria até uma Kardashian corar. De alguma forma, ela conseguiu aprovação para 3 novos cartões de crédito em meu nome. O prejuízo total foi de R$ 47 mil. A desculpa dela? Você estava estressado com nossos problemas de relacionamento e a terapia de compras ajuda na minha ansiedade. Quem me dera estar inventando isso? Leandro deu uma olhada nas faturas e riu de verdade. Não porque fosse engraçado, mas porque Camila tinha tornado nosso processo de divórcio ridiculamente fácil de ganhar. Lembra do acordo pré-nupcial que mencionei antes? Tinha uma cláusula específica sobre má conduta financeira. Graças a Deus pelo planejamento paranoico do Leandro. Quando finalmente contei aos meus pais o que estava acontecendo, minha mãe, Cida, chorou. Meu pai, Antônio, ficou sentado limpando peças do motor, o jeito dele de processar emoções. Então ele disse algo que mudou minha perspectiva. Filho, ela não vai parar até chegar ao fundo do poço ou encontrar outro alvo. Agora, você é a opção mais fácil. Pedir o divórcio foi surpreendentemente fácil. A parte difícil foi ir para casa e contar para a Camila. Eu tinha planejado todo um discurso, mas quando entrei, ela estava filmando um dia na vida de uma garota chefe na nossa cozinha. Ela havia encomendado R$ 300 em compras orgânicas para usar como fundo de vídeo. Tudo no meu cartão, naturalmente, enquanto nossa geladeira estava vazia. Esperei até ela terminar de gravar e disse: Camila, estou pedindo o divórcio. Essa foi a resposta dela. Ela pegou o celular e começou a gravar novamente. Gente, preciso ser sincera com vocês sobre uma coisa. Saí antes que ela pudesse continuar com sua série de vídeos, A Verdade sobre Ele. As semanas seguintes foram uma loucura. Camila tentou de tudo para impedir o divórcio. Primeiro, me bombardeou com lembranças da nossa vida perfeita juntos. Até desenterrou as peças antigas do meu Mustang da garagem, que ela havia escondido em vez de jogar fora, e sugeriu que restaurássemos outro carro juntos. Impossível. Quando isso não funcionou, ela passou para as ameaças. Vou contar para todo mundo que você foi abusivo. Eu não fui. Vou arruinar sua carreira. Ela tentou. Mas meu chefe já a conhecia das festas da empresa e sabia exatamente quem ela era. Vou garantir que nenhuma mulher queira namorar você de novo. Spoiler, isso também não funcionou. A pior parte foi quando ela começou uma campanha inteira nas redes sociais, dizendo que era uma sobrevivente de abuso financeiro. Segundo as postagens dela, eu era um monstro controlador que não a deixava trabalhar nem perseguir seus sonhos. Enquanto isso, eu tinha planilhas mostrando que havia gasto mais de R$ 200 mil apoiando os vários empreendimentos comerciais dela. Leandro valeu cada centavo nessa fase, principalmente quando o advogado da Camila, um sujeito que ela conheceu no TikTok, tentou alegar que ela merecia pensão alimentícia por ter sacrificado a própria carreira em nome do nosso casamento. Leandro simplesmente publicou as postagens do Instagram em que ela se gabava de ser uma empreendedora de sucesso. Não dá para dizer que você desistiu da carreira quando posta todo dia que é uma chefe de família, ele comentou. O divórcio foi finalizado no início de 2021. Graças ao acordo pré-nupcial e à má conduta financeira documentada da Camila, ela recebeu muito menos do que esperava. Ficou com o equipamento da empresa, o material fotográfico, aquele sofá rosa e um pequeno valor com o qual concordei só para encerrar logo aquilo. Da última vez que a vi, no tribunal, ela tentou uma última manipulação. Espero que você saiba que está jogando fora a melhor coisa que já te aconteceu. Lágrimas falsas nos olhos. Respondi apenas,
A melhor coisa que já me aconteceu foi o Leandro sugerir aquele acordo pré-nupcial. A expressão no rosto dela não tinha preço. Passei o ano seguinte reconstruindo minha vida. Fui promovido a gerente sênior no trabalho. Acontece que trabalhar 60 horas por semana tem seus benefícios. Voltei para a academia. É incrível quanto tempo você tem quando não está financiando a carreira de outra pessoa no Instagram. Até comprei outro carro para projeto. Um Chevette 70, que precisava de um pouco de carinho. Meu pai e eu passamos os fins de semana trabalhando nele, recuperando o tempo perdido. A vida finalmente estava boa de novo. Eu estava saindo com alguém casualmente. Meu crédito estava melhorando. E eu quase havia esquecido da existência da Camila. Quase. Janeiro de 2023 começou bem normal. O Chevette estava quase pronto. O trabalho ia muito bem. Eu até tinha começado a sair com alguém novo, mas sobre isso depois. Então, certa noite, cheguei em casa e encontrei uma carta registrada na minha caixa de correio. O endereço do remetente era do Tribunal do Condado, o que me deu um frio na barriga na hora. Abri a carta ali mesmo, na entrada da garagem. Juro que meu cérebro entrou em curto-circuito tentando processar o que estava lendo. Era uma petição de pensão alimentícia e acordo de guarda. De acordo com os documentos, eu tinha um filho de 1 ano chamado Matheus Campelo. A petição alegava que eu havia abandonado minhas responsabilidades como pai e que precisava começar a pagar pensão imediatamente. Mas o que realmente me deixou perplexo: o bebê supostamente havia nascido em novembro de 2021, ou seja, 9 meses após a finalização do nosso divórcio. Camila alegava que havíamos ficado juntos uma última vez logo após o divórcio, o que nunca aconteceu, e que a gravidez veio disso. Fiquei literalmente sentado no meu carro por 1 hora, lendo e relendo aqueles papéis. O documento incluía uma certidão de nascimento com o meu nome como pai. Ela realmente colocou meu nome ali, sem o meu conhecimento. Eu nem sabia que isso era legal. Quanto mais eu lia, mais surreal ficava. A petição incluía uma história toda inventada pela Camila, dizendo que tentou entrar em contato comigo durante a gravidez, mas que eu a havia bloqueado em tudo. Verdade, mas irrelevante, já que não havia filho algum. Ela estava pedindo R$ 2.800 por mês de pensão alimentícia, mais valores retroativos do ano anterior, além de exigir que eu cobrisse o plano de saúde da criança. Liguei para o Leandro imediatamente. Eram 9 da noite, mas era uma emergência. Ele atendeu no primeiro toque, porque é literalmente o melhor amigo advogado que alguém poderia desejar. Quando contei o que estava acontecendo, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Não faça nada. Não entre em contato com ela. Não poste sobre isso online. Venha ao meu escritório amanhã cedo." Aquela noite foi provavelmente a mais longa da minha vida. Eu não conseguia dormir. Fiquei pensando em como Camila havia criado um ser humano inteiro só para me enganar. Quer dizer, eu sabia que ela era manipuladora, mas isso era outro nível. Me peguei pesquisando no Google às 3 da manhã. Como provar que você não é o pai? Na manhã seguinte, Leandro me explicou algo que me arrepiou. No nosso estado, se você não contestar a paternidade dentro de 30 dias após a citação, pode ser legalmente declarado pai por omissão, mesmo sem teste de DNA. Camila tinha calculado isso perfeitamente. Entrou com o processo logo após o recesso do tribunal, provavelmente esperando que eu perdesse o prazo, enquanto os processos estavam atrasados. Mas é aqui que a coisa fica realmente complicada. Leandro começou a investigar o momento exato e as contas não fechavam. De acordo com a certidão de nascimento, o bebê nasceu em novembro de 2021, mas o nosso divórcio só foi finalizado em março de 2021. Se tivéssemos ficado juntos logo após o divórcio, como ela alegou,
O bebê teria nascido em dezembro de 2021, no mínimo. Leandro acessou o Instagram da Camila a partir de uma conta falsa que usávamos para monitorar suas loucuras. E encontrou postagens dela claramente sem gravidez em um festival de música em maio de 2021. Ou ela teve a gravidez mais rápida do mundo, ou estava mentindo. Enviamos nossa resposta imediatamente, exigindo um teste de DNA e contestando a certidão de nascimento. Mas enquanto esperávamos pela data do julgamento, Leandro continuou investigando. Ele contratou um investigador particular. Eu já estava endividado com o divórcio, o que representava alguns milhares de reais a mais para investigar o passado recente da Camila. Foi aí que as coisas ficaram interessantes. O investigador descobriu que Camila estava morando com um cara chamado Carlos durante a maior parte de 2022. Carlos vinha pagando pensão alimentícia por baixo dos panos, cerca de R$ 1.500 por mês, mas parou de pagar por volta de outubro de 2022. Adivinha quando Camila entrou com a petição contra mim? Sim, em dezembro de 2022. O investigador também encontrou o TikTok da Camila, porque é claro que ela tinha um. Ela estava postando vídeos dramáticos sobre as dificuldades de ser mãe solo, sobre criar um bebê sozinha enquanto o pai vivia a melhor vida possível. Os comentários estavam cheios de pessoas apoiando-a e criticando o pai caloteiro anônimo, também conhecido como eu. Supostamente, ela construiu toda essa narrativa falsa sobre ter sido abandonada durante a gravidez. Mas aqui está o problema. Em um de seus vídeos de julho de 2022, ela acidentalmente mostrou uma correspondência em seu balcão. Estava endereçada a Carlos Alves, o mesmo Carlos que lhe pagava a pensão. O detetive particular o localizou e o que ele nos contou abriu todo o caso. Agora, deixe-me contar sobre Carlos e como o castelo de cartas da Camila começou a ruir. Conhecer Carlos foi surreal. Leandro e eu o encontramos em um café fora da cidade, em território neutro, já que não tínhamos certeza se ele estava envolvido no golpe da Camila ou se era outra vítima. Acontece que ele foi, definitivamente, uma vítima, e sua história me deixou furioso. Carlos era desenvolvedor de software e conheceu Camila em um espaço de coworking da KIO no início de 2021, logo após o nosso divórcio. Segundo ele, ela se apresentou como consultora de marketing digital, que estava montando sua própria agência. Soa familiar. Ela estava usando o mesmo roteiro, só que com outro público. Ela parecia tão genuína. Carlos nos contou, mexendo o café distraidamente. Ele disse que ela estava focada na carreira após sair de um casamento tóxico, onde o ex-marido não a deixava trabalhar. Quase engasguei com a bebida. Ela havia invertido completamente a nossa história, tornando-se vítima da mesma coisa que ele fez comigo. Carlos e Camila começaram a namorar em março de 2021. Em maio, ela se mudou para o loft dele, no centro da cidade. Então, em junho, ela soltou a bomba. Estava grávida. Carlos ficou animado. Tinha 36 anos, uma boa carreira e queria ter filhos. Camila interpretou a futura mamãe perfeita. Frequentava aulas de yoga pré-natal e postava fotos da barriga no Instagram. Ela até pediu para Carlos levá-la às consultas médicas, embora ele tenha notado que ela nunca o deixava entrar com ela, por causa das restrições da pandemia. É aqui que a coisa se complica. Camila fingiu a gravidez inteira. Usou um daqueles acessórios de silicone para a barriga nas fotos do Instagram. O detetive encontrou o recibo de compra na conta dela na Amazon. Ela agendava suas consultas para horários em que o consultório de obstetrícia e ginecologia estava fechado. Carlos nunca questionou isso porque, bem, quem mente sobre estar grávida? Em novembro de 2021, Camila contou a Carlos que iria visitar a irmã em outro estado para um chá de bebê exclusivo para mulheres.
Uma semana depois, ela voltou com o bebê Mateus, alegando ter entrado em trabalho de parto prematuro na casa da irmã. Carlos ficou decepcionado por não ter assistido ao parto, mas estava animado demais com a paternidade para questionar a história naquele momento. Durante o ano seguinte, Carlos assumiu o papel de pai. Pagou por tudo: aluguel, suprimentos para o bebê, os cuidados pós-parto de Camila, também conhecidos como maratonas de compras. Ele até começou um fundo para a faculdade do Mateus. Camila o convenceu completamente de que ele era o pai, embora sempre tivesse desculpas para não incluí-lo na certidão de nascimento. É só burocracia, ela dizia. Sabemos que você é o pai dele, isso é o que importa. Mas as rachaduras começaram a aparecer. Carlos notou que Mateus não se parecia em nada com ele, ou com Camila. Quando mencionava isso, ela ficava na defensiva e o acusava de não amar o filho o suficiente. Manipulação clássica. Então, a mãe de Carlos, que é enfermeira, começou a fazer perguntas desconfortáveis sobre a história do parto. A linha do tempo não fazia sentido. Em outubro de 2022, Carlos finalmente insistiu em fazer um teste de paternidade. Camila teve um ataque de fúria, acusando-o de trair a família. Mas Carlos se manteve firme. Comprou um kit de teste de DNA caseiro e foi aí que Camila mostrou quem realmente era. Ela desapareceu num fim de semana enquanto Carlos estava em uma conferência de trabalho, levando Mateus e a maioria das coisas dela. Ela deixou um bilhete dizendo que a falta de confiança dele havia rompido os laços familiares, uma atitude típica da Camila. Carlos tentou encontrá-los, mas ela o bloqueou em todos os lugares. Ele parou de pagar a pensão alimentícia informal e começou a procurar ajuda jurídica. Foi aí que ela recorreu ao seu plano B. Mas aqui está a parte crucial. Carlos tinha recibos. Ele documentou tudo depois que Camila começou a agir de forma suspeita em relação à certidão de nascimento. Tinha mensagens de texto em que ela admitia ter falsificado consultas médicas. Tinha imagens das câmeras de segurança do prédio mostrando ela usando e removendo a barriga falsa de gravidez. E o mais importante, tinha provas de todo o dinheiro que havia pago a ela pelo filho. Enquanto isso tudo acontecia, o investigador particular fez outra descoberta. A irmã da Camila, a suposta anfitriã do chá de bebê, morava na Austrália desde 2020. Não houve casa da irmã, nem chá de bebê, nem trabalho de parto prematuro. A história inteira era uma farsa. Também encontramos o registro de nascimento de Mateus, de 2021, registrado com os nomes de Camila e Carlos Alves. Ela usou o sobrenome dele mesmo sem serem casados. O registro estava cheio de itens caros, a maioria dos quais Carlos havia comprado. Ela aplicou o mesmo golpe com ele que tentou aplicar comigo, só que de forma mais elaborada. Mas a maior bomba veio quando o investigador encontrou os registros hospitalares do suposto nascimento do Mateus. Não havia nenhum registro da Camila dando à luz naquele hospital. Na verdade, não havia qualquer registro de que ela tivesse dado à luz em nenhum hospital do nosso estado naquele período. Foi então que os olhos de Leandro brilharam com aquele olhar que só os advogados têm quando sabem que pegaram alguém. Precisamos intimar os registros de nascimento verdadeiros, disse ele. Acho que sei o que ela fez, e se eu estiver certo, ela está em sérios apuros. Entramos com o pedido de intimação imediatamente, mas os tribunais são lentos. Enquanto isso, a data do nosso teste de DNA se aproximava. O advogado da Camila, ainda o mesmo cara do TikTok, continuava tentando adiá-lo, alegando que ela estava estressada demais para comparecer ao tribunal. Um dia antes da audiência, Camila fez uma última tentativa desesperada.
Postou um vídeo emocionado no Instagram dizendo que seu ex-namorado abusivo estava tentando negar o próprio filho e pediu aos seguidores que orassem por ela. Os comentários estavam cheios de apoio e até de ofertas de doações para sua causa. Mal sabiam eles que tudo estava prestes a desabar. Na manhã da audiência, eu estava uma pilha de nervos. Mesmo com provas sólidas, Camila sempre foi boa em manipular situações. Eu já a tinha visto se safar de coisas absurdas antes, e parte de mim temia que ela fizesse isso de novo. Leandro me encontrou do lado de fora do tribunal bem cedo. Ele carregava uma pasta grossa de provas, que ficava apalpando como se fosse seu amuleto da sorte. "Lembra", ele disse, "deixe ela falar. Quanto mais ela fala, mais se contradiz." Carlos também estava lá, com cara de quem não dormia há dias. E não dá para culpá-lo. Descobrir que você está pagando por um filho que talvez nem seja seu tira o sono de qualquer um. Camila chegou com cara de quem invadiu a seção de fantasias de mãe solteira humilde de alguma loja. Sem maquiagem, cabelo preso num coque bagunçado, vestindo o que parecia ser um uniforme hospitalar, ela nunca tinha trabalhado na área da saúde na vida. Estava com o Matheus. Foi a primeira vez que o vi. Um garoto bonitinho, mas que não se parecia em nada com ela, o que de repente pareceu muito relevante. O advogado dela no TikTok parecia nervoso, o que foi o nosso primeiro bom sinal. Ele não parava de sussurrar para ela e mostrar algo no celular. Mais tarde, descobri que Bruno havia acabado de tomar conhecimento de algumas das provas que apresentaríamos e estava tentando convencer Camila a fazer um acordo. Mas Camila, sendo Camila, achava que conseguiria se safar de qualquer coisa. O juiz era um senhor mais velho, que parecia já ter visto todos os truques possíveis. Quando o advogado de Camila tentou adiar novamente o teste de DNA, alegando que ela tinha objeções religiosas, desde quando o juiz apenas o encarou até que ele se sentasse. Então Leandro se levantou e soltou a primeira bomba. "Meritíssimo, antes de prosseguirmos com o teste de DNA, temos provas de que a certidão de nascimento apresentada a este tribunal foi obtida de forma fraudulenta." O juiz ergueu uma sobrancelha. O sinal universal de que aquilo não era bom. Leandro mostrou os registros hospitalares intimados. Ou, melhor, a ausência deles. Não havia registro de Camila dando à luz em nenhum hospital do estado, mas essa ainda não era a bomba principal. O verdadeiro choque veio com a descoberta do nosso investigador particular, que mergulhou fundo nos antecedentes de Matheus Campelo. Descobriu-se que Camila havia conseguido a certidão de nascimento de Matheus utilizando uma técnica comum em casos de roubo de identidade. Ela se aproveitou de um erro administrativo em um pequeno cartório do interior, enviando documentos que simulavam um parto domiciliar com uma parteira. A parteira, cujo nome ela usou, havia se aposentado havia mais de 3 anos. O endereço que ela forneceu, um terreno baldio. Mas aqui está a parte que deixou todos no tribunal boquiabertos. Tínhamos provas de que Camila estava procurando por um bebê na época em que Matheus supostamente nasceu. O investigador encontrou mensagens dela em várias plataformas de redes sociais, nas quais ela entrava em contato com mulheres grávidas interessadas em adoção particular. Algumas dessas mulheres se manifestaram após verem suas postagens sobre ser mãe solteira. O rosto de Camila passou por cerca de 50 expressões diferentes, enquanto Leandro apresentava as evidências. Quando ele mostrou capturas de tela de câmeras de segurança fornecidas por Carlos Alves, nas quais Camila usava uma barriga falsa de grávida em diferentes estados. Ela tentou se opor, dizendo que as filmagens haviam sido tiradas fora de contexto. O juiz a interrompeu bruscamente. "Senhorita Campelo, a menos que a senhora esteja prestes a explicar como imagens de segurança podem deturpar uma barriga falsa de gravidez, sugiro que deixe seu advogado falar."
O advogado dela parecia querer desaparecer. Não posso culpá-lo. Provavelmente percebeu que estava completamente perdido. Quando Leandro apresentou a prova de que Camila estava alegando que Carlos e eu éramos simultaneamente o pai de Mateus, o advogado começou a arrumar sua maleta. Então, chegou o momento que quebrou completamente a performance de Camila. O juiz perguntou diretamente: Senhorita Campelo, a senhora pode fornecer algum documento médico da sua gravidez e do parto? Camila iniciou seu ato habitual, com lágrimas nos olhos e voz trêmula. Meritíssimo, eu fiquei muito traumatizada com a experiência do parto. Não guardei registros porque o juiz a interrompeu. Não foi isso que eu pedi. A senhora tem alguma prova médica de que deu à luz esta criança? Pela primeira vez desde que a conheci, Camila ficou completamente sem palavras. Olhou ao redor do tribunal como se estivesse procurando uma rota de fuga. Então fez algo que eu nunca imaginei ver, saiu completamente do personagem. Isso é ridículo. Disparou, sua voz doce de mãe sendo substituída pelo tom autoritário que eu lembrava do nosso casamento. Não preciso provar nada para você. Aquele parto domiciliar foi totalmente legal. Leandro estava praticamente sorrindo. Meritíssimo, temos mais uma prova. Ele puxou um último documento. A verdadeira bomba que acabaria com tudo aquilo de uma vez por todas. Entregou ao juiz um arquivo contendo relatórios policiais de uma pequena cidade a cerca de 3 horas de distância. Em novembro de 2021, época em que Camila alegava ter dado à luz, houve uma série de relatos sobre uma mulher, com a descrição dela rondando a maternidade do hospital local. Ela se passava por consultora de lactação, tentando obter acesso a novas mães. O juiz leu o arquivo com a expressão cada vez mais sombria. Então, olhou para Camila e disse algo que nunca esquecerei. Senhorita Campelo, a senhora sabe que tráfico de menores é crime federal? O tribunal inteiro ficou em silêncio absoluto. O advogado de Camila se levantou e disse: Meritíssimo, preciso me retirar do cargo de advogado. Não posso mais representar a senhorita Campelo neste caso. Ele imediatamente arrumou sua maleta e saiu. Nunca vi nada parecido. Camila começou a entrar em pânico. Isso tudo é um mal-entendido, gritou. Mas Leandro ainda não havia terminado. Ele tinha mais uma testemunha. Uma jovem chamada Jéssica que havia sido internada naquele hospital. Em novembro de 2021, ela deu à luz um menino, mas sofria de depressão pós-parto. Camila fez amizade com ela, fingindo ser assistente social, e a convenceu a ceder temporariamente à guarda do bebê enquanto buscava ajuda. Jéssica passou mais de 1 ano tentando encontrar o filho. Denunciou o caso à polícia, mas Camila usou documentos e nomes falsos. Só quando viu um dos vídeos de Camila no TikTok sobre ser mãe solteira é que a reconheceu e entrou em contato com nosso investigador particular. O juiz imediatamente ordenou um teste de DNA, não apenas para comprovar que eu não era o pai, mas para confirmar se Mateus era filho de Jéssica. Camila perdeu completamente a cabeça. Tentou sair correndo do tribunal com Mateus, mas foi impedida pelo oficial de justiça. Ela gritava que só queria dar uma vida melhor ao menino e que ninguém entendia o que era desejar tanto um filho. Os resultados do exame de DNA saíram em 1 semana, por meio de ordem judicial. Mateus era, de fato, filho de Jéssica. Camila essencialmente havia roubado o bebê de uma mãe vulnerável e, em seguida, tentado usá-lo para enganar vários homens em busca de pensão alimentícia. O juiz ficou furioso. As consequências caíram como um martelo. Camila foi acusada de diversos crimes, incluindo fraude, roubo de identidade e interferência na custódia. Tanto Carlos quanto eu conseguimos ordens de restrição contra ela. Foi condenada a devolver e cada centavo que Carlos lhe havia dado em pensão alimentícia falsa. Ela pode pegar de 15 a 20 anos de prisão e ainda aguarda a sentença final.
O juiz encaminhou o caso à Polícia Federal para possíveis acusações federais. Jéssica conseguiu Mateus de volta e descobrimos que ela é uma mãe incrível. Tratou-se da depressão pós-parto e não parou de procurar pelo filho. Ela até entrou em contato para agradecer a mim e ao Carlos por termos ajudado a expor o esquema da Camila. Hoje, ela trabalha em uma organização sem fins lucrativos que apoia mães com depressão pós-parto e defende por mais segurança em hospitais. Carlos e eu nos tornamos amigos durante todo esse processo. Às vezes, nos encontramos para trabalhar no Chevette e conversar sobre como caímos na farsa de Camila. Ele está melhor agora, namorando uma mulher legal, com emprego de verdade. Ela é professora. Quanto a mim, finalmente terminei de restaurar o Chevette com meu pai, Antônio. Minha namorada, aquela que mencionei, adora passear no carro e se interessa de verdade quando falo sobre motores, sem fingimentos. Ela me ajudou a organizar todas as provas para o julgamento e diz que essa experiência vai render uma ótima matéria para sua inscrição na Faculdade de Direito. O império de Camila nas redes sociais ruiu assim que a verdade veio à tona. Seus seguidores a atacaram duramente e vários canais de fofoca no YouTube cobriram a história. A última notícia que tive é que ela está tentando um acordo judicial, mas o promotor não está sendo nada generoso. Parece que pode haver outras vítimas que ainda não conhecemos. A maior lição que aprendi com tudo isso é: quando alguém mostra quem realmente é, acredite nessa pessoa desde o começo. Camila me mostrou quem era durante o nosso casamento, com todos os golpes financeiros, mas eu continuei inventando desculpas. Se eu tivesse confiado mais na minha intuição e na sabedoria do meu pai, talvez pudesse ter evitado o que aconteceu com Carlos e Jéssica, mas pelo menos a justiça finalmente a alcançou. Às vezes, o karma demora um pouco, mas quando... Ele chega. Agora me diz, você acha que o amor pode realmente cegar alguém a ponto de ignorar tantos sinais? E o que você faria se descobrisse que o filho não é seu depois de tudo isso? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história. Emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.